programa Light News, na virada de página, hoje fala sobre tecnologia e especificamente sobre o tema podcast. Estou hoje com Fernanda Musardo, a nossa comentarista, especialista em mídias sociais, negócios online, diretora da Musardo Soluções Digitais, palestrante e eu sou cliente dela. Pronto, Fernanda, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, todo mundo. Bem-vinda ao programa Light News. E também quero saudar o nosso querido convidado que chegou super cedo hoje, mas não chegou por erro nosso, porque quis, né? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Maria Rafael. Eduardo, bom dia, ouvintes. Eduardo Schmitz. Eduardo quer dizer aquele que chega cedo em Tupi-Guarani, é isso, né? Provavelmente. Perfeito, uma ótima origem de nome. Engenheiro elétrico, pós-graduado em administração e telecomunicação e fundador da Escola do Podcast. Portanto, fofoletes, podcast é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. Você pode participar do programa, como sempre, pelo 999777744. E aí, nós vamos começar do começo, perguntando para quem não sabe, que pode ter gente que não conhece e não sabe o que é isso, né? O que é um podcast? Bom, Maria Rafael, podcast é uma forma de você transmitir um áudio, só que não é um streaming, é por demanda. Eu gosto da definição de que podcast é como se fosse uma Netflix do rádio. Da mesma forma que a Netflix é quase que uma televisão, só que você assiste a hora que você quer, do jeito que você quer, e de qualquer lugar do mundo. Podcast é a mesma forma. E ele tem algumas vantagens similares ao rádio, por exemplo, porque está muito em voga a questão do YouTube, né? O pessoal gosta de consumir conteúdo no YouTube, tal, vídeo. Só que quando você tem um podcast ou um programa de rádio, você pode escutar ele fazendo outras atividades. Aquelas multitelas que a gente chama, você faz um monte de coisa, se você quiser, né? Exatamente. Então você pode estar correndo no parque, se exercitando, e você pode, se você tiver um celular ali à mão, um fone de ouvido, baixar um podcast, entre aspas, e ouvir esse podcast. Só que isso é feito de forma automática pelos aplicativos, né? Então, se você pegar um aplicativo, por exemplo, o Spotify, que recentemente entrou na onda do podcast, o Spotify entrou ano passado na onda do podcast. E a gente sabe que o Spotify é conhecido por música. Mas, claro, ele está atraindo mais audiência e maior público, oferecendo os podcasts que são gratuitos, né? A maioria deles, né? Então, você pode sintonizar um podcast e ouvir sobre um determinado assunto. E os podcasts são temáticos, né? Entendi. Ou seja, vamos entender uma coisa. Você não necessariamente precisa baixar, vamos colocar aquilo entre aspas. Ou seja, você não precisa ter um espaço de armazenamento para ouvir aquilo. E pode ouvir aquilo no momento em que você quiser. Ponto. Exatamente. Se eu não tiver a internet funcionando naquele momento, eu posso deixar, aspas, micro baixado antes. É isso, né? Isso. Na verdade, o aplicativo de podcast, ele vai baixar conforme você definir. Então, por exemplo, eu posso dizer para o meu aplicativo, configurar ele para falar, olha, baixe os 5 últimos episódios mais recentes. E eles ficam ali baixados. Quando ele baixa o 6º, daí ele deleta o mais antigo e assim vai, de forma automática. Isso lá no seu aplicativo do celular. Então, se você pegar lá o Spotify ou o próprio Podbean, por exemplo, é um outro aplicativo. A Apple também tem um aplicativo nativo que chama-se Podcast. Então, você está lá, selecionou um podcast qualquer, ouviu ele, o arquivo fica ali gravadinho na memória do celular. Mas ele fica temporariamente. Depois que você ouviu, geralmente o próprio aplicativo vai deletar esse episódio. Podcast, portanto, é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. E eu queria dar a Fernanda Musardo uma visão digital das empresas, por exemplo, né? Originariamente, os primeiros podcasts surgiram, né, como se fossem spin-offs de programas de rádio, né? Um programa de rádio ao vivo, muitas vezes é transmitido via podcast. Transmitido não, é colocado em podcast para o ouvinte ouvir novamente. O Netcast, que é super conhecido, já entrevistei os meninos, é o mais famoso aqui do Brasil, né? Já os entrevistei há alguns anos atrás. Bom, então também surgiu também como uma alternativa para você fazer coisas e ouvir ao mesmo tempo. Fernanda, as empresas estariam já pensando em ingressar
nessa seara do podcast hoje? Olha, Maria, as empresas que trabalham com o entretenimento e com a comunicação, elas têm olhado com outros olhos. No mercado fora do Brasil, aí a gente tem um outro cenário, porque percebe-se que o engajamento de podcast é muito maior do que de outras mídias. Então, você tem uma aderência do usuário americano, você tem uma aderência em engajamento, fazer com que as pessoas assistam e se ouçam e se engajem mais. É diferente do que ocorre ainda aqui no Brasil, que nós não temos o mesmo comportamento. O fato do brasileiro não ter este mesmo comportamento faz com que as empresas também não entrem de uma forma tão agressiva, empresas de forma geral, principalmente quando a gente vai para empresas de pequeno porte ou empresas de impacto regional. Mas as empresas de comunicação e os grandes players, empresas maiores de nome nacional, elas já começaram a se colocar e olhar com uma atenção maior. Claro que quem sai na frente são empresas de emissora de TV, emissoras de rádio, que aí é mais transparente para elas fazerem uso. Ou a gente vai trabalhar, se não com os influenciadores ou com pessoas que já usam as outras mídias. Eu acho que a maior fragilidade que eu vejo hoje das empresas em utilizar um podcast ou utilizar mídias alternativas é a dificuldade delas em produzir conteúdos voltados para as plataformas. Elas estão tão acostumadas a produzir o mesmo conteúdo igual para tudo, e quando elas estão dentro de um podcaster da vida, que é se transformar num podcaster, elas não têm essa leitura, é difícil para elas produzirem um conteúdo voltado para isso. Elas vão querer replicar aquilo que se aplica nos outros canais e não vai funcionar muito bem. E eu vou ler agora, a gente entra com as notícias, tá? Eu vou ler uma notícia que é de 2 dias atrás, mas também não é tão, assim, digamos, requentada, porque ela é sobre podcast. É uma reportagem especial do estado de São Paulo sobre esse tema que diz respeito ao tema propriamente de hoje, que eu deixei reservada há 2 dias para falarmos hoje. A reportagem é de Lilian Cunha e ela foi postada no site do Estado de São Paulo às 5 horas da manhã de 2 dias atrás. Por que eu digo tudo isso? Porque, veja, como é que começa? Quando essa reportagem começou a ser feita, na segunda-feira, havia 2.060 podcasts ativos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Podcasters. Estima-se que a cada dia surjam 30 novos podcasts no país. O maior deles, segundo o site Chartable e dados do Spotify, é o Nerdcast, com 1 milhão de downloads por episódio semanal. Mesmo com números tão poupudos, poucas agências recomendam o investimento na mídia, apesar de grandes anunciantes como Bradesco, GE e Ford já terem percebido o potencial deste formato. O Bradesco fechou contrato de 1 ano para patrocinar o Mamilos, que também está entre os líderes do país. Criadoras do podcast, as publicitárias Juliana Wallauer e Cris Bartes dizem que nunca foram procuradas por uma agência de publicidade. Os clientes são mais antenados do que as agências, segundo elas. São os executivos que nos procuram, afirma ela, que teve episódios apoiados por TIM, HBO e GE. GE, inclusive, porque foi um episódio em que se falou de mamografia e a GE tem equipamentos de mamografia. Foi o que fez a marca de sapatilhas para mulheres Ana Capri, do grupo Arezzo. Ouvimos vários podcasts, foi a partir de uma conversa sobre esse assunto que saiu a ideia dos anúncios. A B9 Company, então, elaborou o Beleza Pra Quem, podcast sobre autoestima feminina, patrocinado pela Ana Capri. Essa é uma produção de conteúdo já, né? Embora uma executiva da marca sempre participe dos episódios, o tema passa longe do sapato. O Nerdcast, por exemplo, já uniu conteúdo e patrocinador ao mostrar como funciona a fabricação de doces, né? A marca dona de uma fábrica patrocinou este episódio, segundo Maurício Fátio, responsável pela administração desse podcast. Apesar de elogiar o formato, a Dentsu de Iacobucci nunca anunciou em podcasts. Outras grandes agências, como FBIS, Publicis e Winden Kennedy, também não. Falam-se que faltam métricas de retorno para o investimento em podcast. Quero falar sobre métrica daqui a pouco. É difícil mensurar, segundo eles, quanto um anúncio em podcast pode trazer de retorno. A retenção, que eu queria comentar com vocês depois também, é a capacidade de manter a atenção do ouvinte por vários minutos. Isso é um dos grandes trunfos
dos podcasts bem-sucedidos. Inclusive, podemos falar dos vídeos bem-sucedidos. O que é a retenção, né? O fato de que o ouvinte, como você disse, Edward, pode estar fazendo ginástica, correndo, lavando louça ou realizando qualquer outra atividade enquanto ouve o podcast, ajuda na retenção desta audiência. Para se ter uma ideia como o mundo dos podcasts está borbulhando, no fechamento dessa edição, no final da semana passada, o número de podcasts no Brasil já havia subido para 2.152. Deixa eu dar uma olhadinha lá em cima de novo. Ela começou a reportagem com 2.060 e depois já havia mais 100 novos podcasters, né? Os produtores de podcast de sucesso conseguem um feito ainda bastante raro no segmento: ganhar a vida com os conteúdos que produzem. Esse vai ser o nosso tema com, portanto, Fernanda Musardo e Edward Schmitz, depois do intervalo. O podcast, e aí eu trouxe essa reportagem para que vocês analisem comigo o que há de dados que mostram que há muita robustez nessa nova forma de comunicar, que aliás não é tão nova, mas agora ela encontra, né, uma cauda longa, é isso, Foletes? 8h23, é cada vez mais especializado, né? 8h23, já voltamos. Intimada 2 vezes para depor, mulher que acusa Neymar não vai à delegacia. Venezuela perde 20 toneladas de ouro após calote no Deutsche Bank. CNN Brasil contrata Evaristo Costa e William Wack. Efeito Uber provoca revolução nos estacionamentos. E você já pensou em ter uma assinatura de automóvel, Fofolete? Ministério Público diz ao STJ que Lula tem direito a progredir para regime semiaberto. Excesso de selfies e lives no Congresso gera polêmica. A LEP, Assembleia Legislativa do Paraná, instala a CPI da JMK para investigar contratos de manutenção de carros do Estado. Câmara dos Estados Unidos aprova lei que pode dar cidadania a milhões de imigrantes. Se quiser deixar aqui no intervalo. E da próxima, com o autor também, tudo é só você pegar a própria, tá? 8h24. Oferecimento Audi Center Curitiba. Audi Q3, compacto, cheio de espaço interno, moderno, versátil, robusto e confortável. Venha viver a experiência de dirigir o Q3 na Audi Center Curitiba e aproveite essa condição. Se quiserem tirar, já tiraram um pouco, né? Porque senão vocês ficam perturbados. É bem interessante, né? Como as agências tradicionais, elas se perdem um pouco nisso, né? O micro-influencer, eles não percebem, né? O micro-influenciador ainda, né? A agência, Né? Mas vai mudar. ela só trabalha com... Vai mudar. Ela trabalha muito bem Só com métrica, né? com off, mas ela trabalha muito bem com off. Mesmo as agências digitais, que são focadas em digital, têm dificuldade em trabalhar na internet. Com outras ações, né, ações diferentes, que não seja a página do cliente com produção de conteúdo, que é igual a outra página do cliente que tem a mesma produção de conteúdo. Tudo é em lote, tudo é em linha de produção. E a internet, como um todo, exige conteúdos diferentes para cada plataforma. E aí você não consegue colocar isso em linha de produção. Em manada, né? Em grosso. Não dá, não tem como. E as métricas do podcast são melhores do que das mídias convencionais. Então vamos falar sobre isso. Porque tem a retenção, né? Com a retenção, você já sabe Você quanto sabe tempo a pessoa exatamente, ficou. eu sei exatamente quantas pessoas fizeram download do meu podcast. Você tem os inscritos, quem deu play, por quanto tempo ele assistiu e quem baixou aquele conteúdo. Quem baixou, a região que baixou. A informação, as métricas não são tão boas, não sei por quê, porque elas são melhores do que qualquer métrica off. São mais São precisas. mais precisas. Sabe que eu nunca entrei no meu negócio, né? No Você teu, tem um no conteúdo. do teu, Não. você tem Onde que tá? entra Tá piscando pelo... É isso que precisa desse jeito? Não, entra pelo computador. Por que pelo computador? Mas Porque o painel fica melhor. Não, mas eu quero ver, cadê o meu? Ó, aqui, por exemplo. Onde ele tá? Tá piscando, ó. Onde ele tá? Tem versão para atualizar nesse teu aplicativo ou não? Ele está atualizado? Porque tá atualizado tudo, atualizado. Olha só, tá piscando. Ele está no problema aí. Atualiza automaticamente.
Mas sabe que eu não vejo o meu pelo... Mas desculpe, mas as pessoas vão querer me ouvir aonde? Não, No aplicativo, sim. então. Daí é lá que eu tenho que ver, né? O teu tá. Eu tô falando das suas métricas. Ah, não de métricas, eu quero ver o meu. Só. Tá. Não de métrica, entendeu? Eu tô falando de... Entendi. Não tem métrica nenhuma, né? Porque foi colocada agora. Não, mas já tem sim. Ah, já? Já. Já tem gente escutando? Já. Mas eu não falei nada pra ninguém. Mas é normal. Mas é normal. Busca orgânica. Não, não deve ter nada, né? A conta free, tem que pagar, né? Tá bom? Eu não consigo Nenhuma gente. conexão com a internet. Aqui eu consigo ver você, mas ele não tá online. Ah. Não tá nem a foto, nem essa foto que tá aqui aparecendo. Nossa, tá tudo errado. Depois que eu vejo de novo. Talvez você esteja... 8h27, o programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Podcast é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. Os nossos convidados de hoje são Eduardo Schmitz. O Eduardo Schmitz tem a escola do podcast, pode procurar lá no Insta dele, e também Fernanda Musardo. Eduardo, daquelas notícias, dessa matéria, perdão, que eu acabei de ler no estado de São Paulo, e você também, Fernanda Musardo, o que vocês podem destacar para nós ouvintes? Por exemplo, nós falamos no intervalo sobre uma ausência, aspas, de métricas, né, para propagandas alegadas por algumas agências desta reportagem. Eu diria que o podcast ele tem métricas mais precisas do que uma mídia tradicional, porque normalmente a mídia tradicional depende, por exemplo, de um Ibope, de uma pesquisa. No caso do podcast, eu, por exemplo, além da escola do podcast, eu também produzo um podcast que chama-se Vida nos Trilhos. E eu sei exatamente a quantidade de pessoas que fizeram o download do meu podcast, o dia que fizeram o download, a região que fizeram o download. As características do usuário também, como sexo, deve ter, né? Não, A ainda região não tenho. Não, No ainda Instagram não tenho. tem. Isso. Ainda não Ah, tenho. tá, mas não Então, tem. mas é uma coisa que está evoluindo. Então, assim, a gente sabe, né? Se você pensar, a Google entrou ano passado nessa seara do podcast. Então, assim, e a Google tem métrica para caramba. E eles vão conseguir chegar nesse tipo de segmentação de público. E esse é o interessante. O que as mídias ainda não perceberam é que você tem um público muito nichado. Você falou do Nerdcast. Então, existe um público específico. Você já tem o público pronto para comprar alguma coisa que for anunciado. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, em 2017, foram 314 milhões de dólares só de advertisement, propaganda, que foi, vamos dizer assim, girou nesse mundo de podcast. E a estimativa para esse ano são 650 milhões de dólares, só dinheiro de anunciantes. E para 2021, 1 bilhão de dólares. E eu sei disso porque ano passado eu estive num evento nos Estados Unidos, 3 dias só sobre podcast. É um dos maiores do mundo. Chama-se Podcast Movement. 3 dias, 9 salas simultâneas, mais de 2.500 pessoas só falando de podcast. Só se escutando. Falando, pois é. Tutum. É verdade, só O efeito escutando. de Todo mundo lá podcast. com um fone de ouvido escutando. Exatamente. Só uma observação com relação a essa mensuração. Talvez o que não... eu não consegui avaliar a conversão. A conversão ela é muito relativa, Maria, porque depende da tua expectativa e o que você está aguardando como resultado efetivo da conversão. Mas você tem um impacto de quantas pessoas inscritas naquele canal tem, quantas pessoas ouviram aquele podcast, uma vez que ouviram o podcast, ouviram a marca também, quantas pessoas reteram, por quanto tempo se reteve ouvindo aquele podcast e principalmente quantas pessoas baixaram aquele áudio. Então, se de repente ninguém comprou, por exemplo, o sapato de uma loja, talvez a expectativa é que estava sendo muito alta em uma conversão efetiva de venda. Talvez o podcast não seja realmente para isso, para vender efetivamente, vou lá na lojinha, de repente até com uma forma foi feita. Mas esse posicionamento de marca sim, mas né? Posicionamento de marca também. Não, só deixa eu fazer um complemento. Não é que não seja possível de realizar uma conversão efetiva, de venda direta, mas talvez naquele conteúdo elaborado, a forma como foi elaborado aquele conteúdo não estava para isso, para gerar uma venda efetiva, direta. Mas reforço de marca e a conversão depende da expectativa do anunciante.
Bom, para fazer um podcast, vamos entender uma coisa. Às vezes eu vejo alguns perfis no Instagram com milhões de seguidores, são perfis de bundolatria, por exemplo, né? Uma moça bonita que tira um monte de fotos dela lá, não sei o que, na praia. Nada contra, porque faz parte. Mas aí você vai ver que essa pessoa, ela não tem conteúdo para mostrar, além da própria Modificações no cenário. Bom, mas quem não tem conteúdo não se cria, é isso? Em nenhum lugar. E eu não posso dizer que alguém que trabalha bastante a imagem nos outros canais não possa ter um sucesso ou ter uma audiência interessante num podcast, porque o usuário às vezes gosta de coisas absurdas. Então, eu não posso afirmar que realmente não vai ter, mas é um ambiente onde precisa se estabelecer conteúdo. Inclusive, antes de entrarmos no estúdio, estávamos falando disso. Você pode até ser legal, mas se você não tiver um conteúdo muito bom, você não vai conseguir ter a audiência constante na plataforma. Bom, falando em conteúdo muito bom, a Fernanda Musardo traduziu em sons todos os meus vídeos do Instagram, tá? Então, quem quiser me ver, né, no Spotify, lá no meu canal Maria Rafati, você pode ouvir todos os meus vídeos. Se não quiser olhar para mim, que não me suporta, pode gostar de mim só no som, certo? É isso. Certo, é isso, mas a gente ainda vai conseguir ter conteúdos pensados no Spotify, né, Maria? Que preguiça. Vamos lá, Eduardo, você dá aula disso? A gente criou uma plataforma online para dar aula de como fazer um podcast. Então conta para nós, como é que é? A história foi mais ou menos assim. Há um ano atrás, eu decidi criar um podcast. E eu faço em parceria com um amigo. Então, a gente apresenta assuntos sobre desenvolvimento pessoal e começamos a fazer isso. E aí eu fui para o Podcast Movement e fiquei impressionado com o potencial dessa mídia. E quando eu retornei dos Estados Unidos, eu falei para o Jefferson, que é apresenta o podcast junto comigo. Jefferson, vamos ensinar o pessoal a fazer o podcast, porque quando a gente iniciou, há um ano atrás, é impressionante. Tinha pouco conteúdo no Brasil que ensinasse, assim, pegar você pela mão, como que faz, qual o microfone e tal. Então foi isso que a gente fez. É uma plataforma. Como eu também sou um profissional, atuo na área de telecomunicações, tudo, a gente fez uma coisa online, com videoaulas, que a gente podia produzir nos fins de semana, né, no nosso tempo vago, e lançamos esse projeto. E é bem importante falar sobre isso, Maria, porque as pessoas acham que fazer um podcast é só gravar o áudio, e o áudio pode ser gravado pelo celular e tacar ali e tá tudo certo. E se você não mantém uma produção com uma qualidade, você não consegue manter a constância. Eu preciso ter um podcast pensado para ser um podcast e a qualidade da minha gravação, do meu áudio, precisa ser muito boa, porque senão eu não vou reter. Eu retenho por pouco tempo, vou reter 4, 5 episódios, porque alguém gosta de mim, mas eu não vou conseguir manter a longo prazo isso, entendeu? Porque eu preciso, além do conteúdo ser muito bom, preciso ter um conteúdo voltado para a plataforma e gravado com qualidade. Ano passado, a Associação Brasileira de Podcast fez uma pesquisa muito boa, onde constatou-se que 80% dos ouvintes valorizam a qualidade de áudio. Ou seja, a coisa está mudando, as pessoas não querem aquele som que agride o seu ouvido, realmente desagradável. E é muito engraçado isso, porque um usuário na internet, ele assiste um vídeo gravado ruim. Tabajara, mas ele não consegue assistir o mesmo vídeo, Tabajara, com gravação, com a imagem ruim, se o áudio estiver ruim. Ele não resiste, ele sai. Então, se o teu vídeo tiver o áudio ruim, já vai ser o suficiente para tirar esse usuário. Vai ter baixa retenção. Agora, imagina uma mídia que é só áudio. Então, ele precisa ser muito limpo, ele precisa ser muito bom. E não só a acústica, mas os elementos sonoros de forma geral. Bom, e com relação à duração dos episódios, ou seja lá do que for, ou de cada um desses podcasts, Eduardo, você pode contar o que para nós? Que dica você pode dar? Em tempos em que as pessoas ficam pouquíssimo tempo e são pouquíssimo fiéis a qualquer coisa que estejam assistindo, né? Você vê as pessoas arrastando de um lugar para outro, não querem ver tudo até o final. O que é recomendado, ou não há uma recomendação específica para a duração desses áudios? A recomendação é sempre você pensar no seu ouvinte
ideal. A gente chama ele de avatar. Então, por exemplo, Avatar é o ouvinte? O avatar, né? Seria o Entendi. ouvinte ideal, né? Certo. Como se chama. É o teu público. É o público. Tá. Você vai pensar naquele ouvinte. Então, assim, eu, por exemplo, quando decidimos começar o podcast, o Vida nos Trilhos, a gente falou, qual que é o nosso público? É aquela pessoa que trabalha, que tem uma família, que está querendo crescer na vida, essa questão do desenvolvimento pessoal. E aí a gente pensou, bom, se essa pessoa está indo para o trabalho, voltando do trabalho, ela já tem esse tempo para ouvir. Então, 30 minutos, geralmente é a regra geral, é o commute time. Isso nos Estados Unidos também, que é o tempo de ida e volta para o trabalho. Às vezes a pessoa gasta 1 hora. O que ela faz naquele tempo? Pode escutar um podcast. Então, assim, a pessoa está viajando. No ônibus. Quanto tempo dura o trajeto de um ônibus? Esse tempo, ele falou ali em 30 minutos, né? Maria, a gente não consegue trabalhar esse tempo em Facebook, Instagram, YouTube. Não. É insano pensar que eu vou produzir um vídeo para uma plataforma de mídia social pensando em um vídeo de 20 minutos ou 30 minutos. Porque para ver um vídeo, ela tem que estar só vendo o vídeo. Bom, ela pode, eventualmente, também ouvir o vídeo. Ela pode ouvir o vídeo. Mas daí ela já está fazendo podcast ela mesma, né? Exatamente. Entendi. Então, veja, o teu público, o teu avatar, né, para o teu podcast Vida nos Trilhos, aliás, propaganda básica, Vida nos Trilhos, né? Bom, vamos entender. O teu público é aquele público que quer se desenvolver e está trabalhando. Exato. A gente fala sobre desenvolvimento pessoal, mas a gente pensou nesse público como a pessoa, está no trânsito, então vai ouvir o meu podcast, 30 minutos é o tempo básico. Mas eu confesso que os nossos episódios, quando a gente faz uma entrevista, a gente vai para 1 hora. E a gente pessoas escutam em 2 partes, você acha? Não. Depende muito da pessoa, né? Porque a pessoa pode... A vantagem do podcast é essa. Aqui você sempre fala da síndrome do carro, né? Síndrome do estacionamento. Tem um ouvinte que está com essa síndrome agora. Tem um cara que diz que está parado, que não está conseguindo entrar no trabalho dele. Eu já tive várias vezes, Maria Rafael, ouvindo você. E assim, mas o podcast, ele tem essa flexibilidade, porque quando você para de ouvir, na hora que você retorna a ouvir, o aplicativo começa de onde você parou. Exatamente. Então a pessoa pode ouvir em partes. E você não precisa se preocupar em buscar de novo, ou carregar o feed, ou encontrar em meio a tantas publicações possíveis nas redes sociais, encontrar aquele então, vídeo. A síndrome do estacionamento fica um pouco menor, né? Entendi. O ideia é o seguinte, quanto à duração dos conteúdos, o Spotify tem uma duração fantástica, que também tem no YouTube, que é a reprodução, função fantástica, perdão, que também tem no YouTube, que é a reprodução em até 2 vezes a velocidade. A maioria dos conteúdos que eu consigo absorver assistindo ou ouvindo desta forma. Isso. Assim consome-se tudo na metade do tempo. É outra vida, diz o André. Oi? Como é que é isso? Ele acelera o tempo do vídeo ou o tempo do áudio. É que nem propaganda eleitoral? Exatamente. Por exemplo, eu mesmo, eu falo de maneira pausada. Normalmente eu falo pausado. Se a pessoa acelerar o meu vídeo, o meu podcast, ela pode fazer isso, escuta no dobro do tempo. Raios, eu não sabia disso. O padrão... Fernanda, por que você não me ensinou? É porque você precisa gravar na sua função. Eu que estou te ouvindo e vou achar você muito lenta no falar, eu vou acelerar o áudio. Isso funciona com vídeo também. Eu, por exemplo, gosto de assistir algumas videoaulas de algum assunto, eu uso lá, aumento a velocidade, 1,5 a velocidade, porque às vezes a pessoa está falando de um assunto que eu já entendi, mais ou menos, eu já sei, então deixa aí mais rápido. Não é o skip, não é pular. Não é pular, acelerar, mas acelera, a velocidade fica mais rápida. A média geral do usuário é de 1,25 vezes. Ele não chega a ser 2 vezes mais rápido, é 1,25 vezes mais rápido. Por exemplo, me ouvir... Eu tô de cara, você viu que eu tô muda? Eu percebi. Me ouvir num vídeo meu já vai ser mais difícil a pessoa usar esse artifício, porque eu falo muito rápido. É um problema, eu falo muito rápido. Não, mas não é um problema, você já nasceu rápida de fábrica, é bom? Isso, mas o cara não vai conseguir me acelerar muito, porque ele já vai perder a boa leitura, né? O bom ouvinte. Mas 1,25... Faz o teste, Maria. Quando você estiver ouvindo alguma coisa, tente acelerar, pelo menos para 1,25. É bem mais rápido, principalmente para conteúdos mais técnicos ou para profissionais. Tem uma classe, que é a classe médica, que eles têm uma dificuldade imensa em falar rápido ou otimizar o tempo. Talvez o ar mais professoral que você queira dar fique... Eu também sou super lenta nos meus vídeos. Não, mas você já está super devagar. Não, mas você já está bem mais rápido. Se você pega, por exemplo, um cirurgião plástico,
ele fala pausadamente, como se estivesse, sabe? Isso é muito custoso. Geralmente a pessoa vai acelerar. E daí a pessoa vai acelerar, Vai consumir. porque uma sonora dessa, mesmo no carro, mesmo em qualquer lugar, cansa, dá sono, e a pessoa vai acelerar isso. Eduardo, tudo bem? Eu estou te conhecendo hoje, não tem problema. Não. Agora, a Fernanda, que eu já conhecia, e a Karina, não me contarem isso, e as duas já conheciam, ó, Olha só. isso, não, sinceramente, Eduardo, eu preciso... Ainda você poderia ter economizado. Você quer ser meu comentarista de tecnologia no programa? Nossa, gente. Quarta sim, quarta não, no lugar da Fernanda. Quarta sim, quarta Obrigada. não. Você quer ser produtor do programa, Eduardo? Não, No lugar da Karina. Talvez. 8h44. Vou ter que fazer uma limpa nesse programa, porque não dá certo. Estou muito mal assessorada. Com licença, vamos agora a notícias. E olha como o mundo está mudando. Vocês acham que nós estamos falando de podcast, é a única mudança do mundo? Olha quanta coisa! Os aplicativos de transporte, como o Uber e 99, são apenas o início de uma mudança estrutural na forma das pessoas se locomover em grandes cidades. O ápice deverá ocorrer com a chegada dos carros autônomos na próxima década. As montadoras já acordaram para essa nova realidade e, ao lado de gigantes da tecnologia, começam a modificar o seu próprio modelo de negócios. E há outros segmentos que têm que se reinventar também. Sabe qual é um? Estacionamento, Fofolete. Embora o setor esteja pulverizado aqui no Brasil, algumas empresas de grande porte que administram estacionamentos. A Estapar, por exemplo, tem o banco BTG Pactual entre os seus sócios e fatura 1,4 bilhão de real ao ano. Ela já percebeu que o vento das mudanças está mais forte, por isso testa uma série de novos serviços para ocupar seus espaços num cenário de queda de demanda por vagas. Segundo o presidente da Estapar, as vagas individuais para carros podem ser transformadas em pontos de embarque para aplicativos de transporte, bicicletários, oficinas mecânicas e pontos de locação de veículos. E falando em locadora, a locadora Enterprise foi quem inaugurou uma nova modalidade. Agora a Hertz, uma das maiores do setor, seguiu este exemplo e começou a oferecer lá nos Estados Unidos um novo tipo de locação de automóveis. Em vez de alugar o carro por alguns dias ou semanas, como normalmente acontece, a ideia é de um aluguel permanente. Por $999, ou seja, um serviço de assinatura, o cliente tem direito ao uso de qualquer veículo dentro de determinada categoria. Já estão incluídos nos custos toda a manutenção e também todos os seguros relativos ao automóvel. Além disso, quem enjoar pode trocar de carro até 2 vezes por mês. A novidade está em testes em algumas cidades dos Estados Unidos e, caso esta aceitação seja positiva, deve ser estendida a novos mercados. Segundo as locadoras, o novo modelo surgiu a partir de pesquisas que mostram que quase 50% dos norte-americanos consideram importante ter um carro à disposição, mas consideram desnecessária e cara demais a aquisição de um veículo. E aqui no Brasil, o número de CNHs emitidas pela primeira vez, não aquelas renovadas, mas do novo motorista, caiu nos últimos 5 anos. 8h46, programa Light News aqui na Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver, Fofolete. Lembrando o seguinte, Stresser Colchões. Stresser Colchões está na Casa Cor Paraná com a Revive. Só tem mais um, tá? Ó, tem uma pergunta para vocês que eu acho que ela é muito boa. Poderiam comentar sobre o uso dos podcasts pelos usuários, tá? Para o usuário, como baixar, como usar, se é pago e tal, tá? É interessante, né? Acho que é importante. É. Então, Fernanda, você se despede do ouvinte hoje, por favor? E passa a bola pro Eduardo, fica assim mais bonito, que daí fica, parece que eu briguei com você, só porque é uma rescisão de contrato de trabalho. Tá bom, eu faço meu último programa. Tá, obrigada. Mas aquela despedida bonita, assim, sem necessidade de dar ressentimentos nem nada. Você faz site também, Eduardo? Como? Você faz site? Se eu faço site, eu faço. Ah, que bom. Mas Pronto, fechou. Mas eu faço eu pessoalmente, né? Aí é mais, tem que falar com a profissional. Não, eu não estou discutindo ela. Eu já resolvi o que eu vou fazer com ela. Quero falar com você. Relaxa. Ai, meu Deus do céu. Você precisa marcar reunião comigo para ver algumas coisas, para alinhar? Você Assim, quer uma reuniãozinha de uma hora? Não, isso, não para despedir. Não é para despedir dela. Imagina.
Quero, Maria. Tá, então eu vou Só que quinta e sexta eu não consigo. Tá, quinta e sexta não. Hoje eu não posso, porque hoje eu tenho uma reposição lá do doutorado. Eu juro que essa semana é a última que eu vou Não, parar tudo com a bem. palhaçada e ficar ausente do escritório de tarde. Tá me matando. Tá, então eu vou fazer o seguinte, me mande pelo WhatsApp as tuas possibilidades na semana que vem, porque eu já vi que essa não vai dar mesmo. Uhum. Me manda as possibilidades e aí eu te digo também o que eu posso, tá? Perfeito. E daí vamos tentar fazer no começo da semana, para até o final da semana a gente entregar isso. Já tá mais na hora. Ai, pelo Eu amor quero de vir pra Deus. cá, mas Não, semana e que assim, vem, não entrega também, eu tudo errado. preciso te entregar. E daí o que é o problema? O pessoal me pede as coisas lá no escritório. E aí eu não falo com você. É que você está muito, eu sei, você está muito ocupado. Aliás, se alguém lá do escritório quiser falar comigo direto, me mande o WhatsApp, tá, também, tá? E tem condições de patrocinar podcast, como tem nas outras mídias? Sim. Né? Lá Patrocinar tudo. nos Estados Unidos isso é comum. Você pega o Joe Rogan, ele produz um podcast, ele ganha 30 mil dólares. Não, patrocínio, você impulsionar a comunicação, impulsionar. Ah, também, claro. Não é esse, não, você ser Sim, patrocinado, sim, eu perguntei do impulsionamento. Para gerar mais Link patrocinado. gerar mais áudios, mais players. sim. Eu não consigo fazer isso Eu com faço os meus um vídeos, né? Eu faço um pouquinho, né? Tu consegue, que você sempre quando fala para fazer isso, tem alguém que fala para ti que não. Não, mas eu não consigo, não, se eu pudesse, eu já teria impulsionado o do IGTV, eu não consigo, Não, eu teria que fazer menor, não, eu queria o do IGTV. É todo um trabalho. No IGTV ainda não. Dá pra fazer aquele carrosselzinho de vídeos que é bacana? Mas aí você só vai fazer para feed. É, exato. Não vai lá. E aí, daí, não sei se vale a pena. Condor. Em primeiro lugar, queria mandar um grande beijo para a Elaine Munhoz, do Condor, diretora de marketing, esteve presente na nossa comemoração de 16 anos de Light News, e o Condor é uma marca que está sempre presente na nossa programação, sempre conosco aqui, de mãos dadas com você, é isso mesmo. Sabe por que o inverno é uma das estações mais irresistíveis do ano? Porque pede um abraço aconchegante, um bom vinho, um cobertor, Aliás, grande beijo para o Pedro Corrêa de Oliveira, da Porto a Porto, e também para a Camila, porque ontem me presentearam com uma linda garrafa de vinho, em comemoração também ao programa. Aquele filme na TV pede a família em volta da mesa, saboreando receitas incríveis. O inverno também pede um brinde com os amigos, pães, queijos e frios deliciosos. O inverno é o tempo de aproveitar tudo isso com a variedade de ingredientes e economia que você só encontra onde? No Condor. Participe dos Sabores de Inverno Condor, de 21 de junho a 31 de julho. É uma programação repleta de palestras, degustações, inúmeras atividades especialmente preparadas para você. Já pode fazer a tua reserva, tá? É bacana porque são muitos eventos, tá? condor.com.br/sabores de inverno. Olha lá no site e faça a sua inscrição pelo site, tá? Lá você confere os dias, horários e locais de cada atração. Estamos anunciando com antecipação para que você faça a sua inscrição antecipada também. Tudo para deixar o friozinho ainda mais gostoso. Inverno Condor. O Ministério Público Federal enviou um parecer ao STJ, no qual afirmou que o ex-presidente Lula já cumpriu tempo suficiente da pena, ou seja, um sexto, para progredir para o regime semiaberto. Condenado na Lava Jato, está preso em regime fechado, desde 7 de abril de 2018, na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Curitiba. 8h52. Os podcasts são o nosso tema de hoje, com o nosso convidado Edward Schmitz. Aliás, pode dar uma olhada, escoladopodcast.com. A Karina já colocou também, certamente, na nossa transmissão, todos os dados do convidado. Escola do Podcast no Instagram e também o podcast dele é Vida nos Trilhos. O Edward Schmitz está conosco, junto com a Fernanda Musardo, que é a nossa comentarista de tendências tecnológicas. Bom, um comentário de um ouvinte que não se identifica é o seguinte: poderiam falar sobre o uso dos podcasts pelo próprio usuário? Como é que baixa, como é que a usa, se é pago ou não? Sou leiga e quero aprender a usar. Podcast é gratuito, eu diria que 99% são gratuitos. Existe
alguns versão que são paga, pagos, né? Mas é a exceção. E é muito simples. Se você tem um celular, você pode procurar, se ele é um Android, você pode procurar, por exemplo, o Spotify, e na própria plataforma do Spotify, clicar lá naquela lupa e você começa a pesquisar um podcast. Tem um outro software específico para podcast, que é o Podbean, Podbean. Também tem o Google Podcast, que a Google lançou no passado. Então, é um aplicativo, é muito simples, como qualquer outro aplicativo. Você instala o aplicativo no celular, a partir do momento que você clica nele, você já vai ter um local para fazer uma busca por tema, já vai vir ali sugestões do próprio aplicativo, né? Como se entrasse numa tela do Netflix, né? Ó, veja isso e você começa a ouvir ali automaticamente. É bem simples. Bom, e vamos entender uma coisa, então. Há sim a versão paga, mas são versões pagas para você poder baixar e ouvir depois, é isso, né? Senão você tem que ouvir sempre no streaming, se você ouve gratuito, não é isso? Então, as versões pagas, aí geralmente você vai ter uma área específica para ouvir aquele conteúdo, né? Ele não vai estar disponível para o público em geral, né? Como se fosse um site onde eu preciso me logar para ter acesso ao conteúdo privado. Peraí, mas não, eu estou confundindo então com o Spotify de música, porque não é a mesma coisa? Não. Porque o de música pago, você tem que, para ter umas músicas baixadas antes, por exemplo, para você ouvir no carro e não ficar usando o teu 4G, você tem que ter a versão paga. É verdade. Então, mas assim, você falou uma coisa interessante. Mas não é isso? Então, eu estou falando disso. Então, existe isso também. Tá. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, até a Spotify, ano passado, ele comprou 2 plataformas aí. Comprou a Anchor, que é uma produtora de hospedagem para podcast, e comprou a Gimlet, que é uma empresa de mídia que produz podcast de maneira super profissional. Tem centenas de episódios nos Estados Unidos. Esse sim. Você se loga no site como se fosse uma Netflix, paga uma mensalidade e você tem acesso a podcasts exclusivos e pagos. Você paga uma mensalidade de, sei lá, $15 por mês, isso lá nos Estados Unidos, para ver como a coisa está evoluída lá fora. É diferente. Então, você tem esse tipo de conteúdo lá fora também, no formato podcast. Agora, o formato tradicional do podcast é esse. Você entra no aplicativo, eles são gratuitos. E existe, como a Fernanda comentou, os outros que você vai ter acesso a uma área de membro, para você também acessar aquele conteúdo. Mas aí não vai entrar nessa parte de Spotify e tudo mais. Entendi. E audiolivros, lembra o Cristiano Siquinelli, né? Ele adora os audiolivros. Eles entram... Olha, você está rindo, porque você queria falar disso? Não, eu sou fã de audiolivros. Não. Enfim, é uma outra... Claro. Gente... Bem por isso que estamos aqui. Inclusive, estamos aqui. Eu moro em Bocaiúva do Sul, na zona rural. Ela mora em Bocaiúva, então ela tem um monte de vaca para ordenhar, tem galinha para cuidar. É claro que ela não pode nem ler e nem ouvir nada, certo? Só a natureza, certo? Exatamente. Tá, então continue. Mas audiolivros é uma coisa que eu consumo bastante. E aí é uma plataforma específica. Por exemplo, a mais famosa é o Audible, da Amazon. Então, não é no Spotify, por exemplo. Não é no Spotify. É uma plataforma específica, você vai entrar lá na Amazon, compra um audiolivro, baixa ele. Tem outras, né? Você pode vender audiolivro num site. A pessoa vai lá e baixa o MP3 e paga por isso. Aí depende. Eu tenho um aplicativo lá no celular que é para audiolivro. Aí eu compro lá na Amazon e posso ouvir aquele audiolivro da mesma forma como se fosse um podcast. Mas não é um podcast, aí é diferente. Mas... Por exemplo, uma pessoa que comenta livros pode ter o seu podcast de comentários de livros, nem que ela lê 3 livros. Com certeza. Mas ela está comentando o livro, não é o audiolivro. Não é o audiolivro, porque o audiolivro é o livro lido. Isso. Totalmente, do começo ao fim, que é muito interessante. É alguém lendo para você o livro. E vamos demonizar um pouco a coisa. O podcast vai comer, digamos, pedaços de rádio, vai comer pedaços da televisão, vai comer pedaços de outras mídias, vai comer pedaços do YouTube, ou não se sabe ainda de onde aparecerão, digamos, esses novos ouvintes? Será que são pessoas que não ouviam nada e passam a ouvir podcast? Se a gente pensar que daqui a pouco a gente vai ter os carros conectados, porque o que impulsionou o podcast? O smartphone. O Spotify. O smartphone e o Spotify. Exato. Tornou mais natural. Acessível. Porque antes, para você ouvir um podcast, você tinha que sentar na frente do computador e ficar ouvindo um áudio, que não é muito legal, você ficar na frente do computador ouvindo um áudio. Mas assim, com esses adventos aí do carro conectado, então você vai ter no carro o Android Auto.
tá lá no painel do seu carro, já tem o aplicativo do Android, ou o CarPlay, que é da Apple. Então você vai ter um ícone na tela do seu carro para ouvir podcast. Você pode sintonizar rádio, pode ouvir podcast, pode ver um filme, de preferência não dirigindo, né? Mas enfim, mas existem essas facilidades. Então, cada vez a vida vai estar... O acesso a podcast vai ser mais fácil. Então, naturalmente, vai haver mais público. Algumas migrações. Vai haver uma migração. Que vem de outro lugar. Mas o que eu vejo é que o rádio vai começar também a entrar nesse mundo. As grandes corporações vão aproveitar isso, não vão ficar para trás. Porque é um programa que, por exemplo, de entrevistas, como esse aqui, ele tem um formato já praticamente seria ótimo podcast. Estar no Exatamente. Spotify, né? Seria. Agora, se você pegar um programa de música, já não tem muito sentido você criar um podcast de música, é diferente. Aí é broadcasting mesmo, é transmissão de um programa de rádio mesmo. Claro, a Spotify compete com rádio, não é? Claro, a própria. Ela compete com rádio. Claro, aí já é broadcast mesmo o nome disso, né? Exatamente. Bom, 8h59. E se não fosse ao vivo, a gente continuava. Vamos comer ao vivo. Tchau, tá? Obrigada por estar conosco. Passa rápido. Passa muito rápido. Bom, Eduardo Schmitz, muito obrigada por estar conosco aqui no programa, tá? Eu que agradeço. Obrigada mesmo, um grande prazer em te conhecer. Então, podem segui-lo, né? Vida nos Trilhos, sensacional, escoladopodcast.com, ou então, né, no seu Instagram, Escola do Podcast. Fernanda Musardo também está em todas as mídias sociais, Fernanda Musardo com S, mas não tem erro, porque onde você me encontra a Fernanda junto, meu, que colada assim, porque ela está fazendo uma assessoria para mim, tá? Obrigada, Maria. Esse foi o meu último programa. Como a Maria já disse, eu estou me despedindo. Mentira, Porque gente. o Eduardo está no teu lugar. Mentira. Subam a hashtag no Twitter, fica Fernanda. Aquelas bem loucas. Gente, obrigada e até a próxima vez. Valeu, querida. Obrigada. Até a próxima, Fernanda. Eu já resolvi readmitir você. Um grande beijo. Obrigada a todos os ouvintes pela escuta. Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver, Fofolete. Fique agora com a melhor programação musical da cidade.